A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de crianças em Campinas, e esse é o nosso curso de especialização para o Ministério Infantil. Nós estamos conversando sobre o culto infantil envolvente, e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho como conduzir as crianças à verdadeira adoração. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe no final dessa aula o comentário se gostou ou não gostou dessa aula. Tudo isso torna nosso canal mais relevante. Nós estamos conversando sobre o culto infantil envolvente. E uma das coisas muito importantes que nós devemos deixar bem clara às nossas crianças, que o culto não é uma atividade qualquer dentro do ministério infantil, mas é um momento de verdadeira adoração a Deus. Nós vemos ultimamente que os cultos estão perdendo o propósito de adoração a Deus. Muitas vezes se faz um evento muito elaborado, muito organizado, mas o propósito principal de adorar a Deus está sendo esquecido. Então é muito importante nós mostrarmos para as crianças o caminho da verdadeira adoração. E a primeira coisa que você precisa entender é o que é adoração a Deus. Conforme as Escrituras, adoração a Deus é a expressão de reverência e amor a Deus. Então, quando eu vou para o culto para adoração a Deus, eu vou expressar primeiro a minha reverência. Eu vou reverenciar, reconhecer a soberania de Deus. E ao mesmo tempo, através do meu culto, manifestar o amor que eu tenho por esse Deus. Então, o culto, a adoração, ela é, primeiro, a reverência, o reconhecimento que nós estamos diante do Criador de tudo, do Deus que tudo criou. E por isso nós o reverenciamos, nós reconhecemos a sua soberania. E a adoração também é a expressão do amor que temos por esse Deus. Então é muito importante nós entendermos que a adoração, então, é a reverência e a expressão do amor que nós temos a Deus. Então isso é muito importante. Tudo isso levado aos fatos que nós reconhecemos a soberania deste Deus. Muitas pessoas, quando eles vão para a adoração, eles vão com uma moeda de barganha para trocar com Deus, pensando naquilo que Deus pode fazer por ele. Mas nós devemos entender e levar as crianças a compreender que a verdadeira adoração é quando adoramos a Deus não por aquilo que ele pode fazer por nós, mas por aquilo que ele é, o dono e Senhor de todo o universo, o Criador de tudo. Então, primeira coisa que devemos mostrar às crianças, que adorar é reverenciar, reconhecer a soberania de Deus e expressar o nosso amor que temos por Ele através da nossa adoração. Então, isso é adoração. Pastor, quais são as características da verdadeira adoração? Então, uma verdadeira adoração, quais são as suas características? Primeira característica, voluntária. Então, devo mostrar à criança que a adoração deve ser um ato voluntário. Então, ninguém é obrigado a adorar a Deus. Mas quando eu entendo a bondade de Deus, quando eu reconheço a grandeza de Deus, eu voluntariamente vou adorar esse Deus, eu vou prestar um culto a esse Deus. Então, primeiro passo importante, a adoração deve ser voluntária. Então, eu devo mostrar às minhas crianças que elas não são obrigadas a estar no culto, elas não são obrigadas a prestar adoração ao Senhor, mas elas devem reconhecer a grandeza de Deus no seu coração e voluntariamente ofertar ao Senhor a sua adoração. Então, primeira característica da verdadeira adoração é voluntariedade. Segunda característica da verdadeira adoração é sinceridade. Eu devo me colocar diante de Deus com um coração sincero. Jesus, quando ele fala com a mulher samaritana, ele diz que Deus busca os verdadeiros adoradores. Então, quando eu me coloco na adoração, o meu coração deve estar sincero diante de Deus. Pastor, mas eu sou tão falho, eu tenho tantas falhas. A sinceridade, ela reconhece as falhas.
Então, quando eu me apresento a Deus, eu abro o meu coração e digo: Deus, eu tão falho, tão limitado, com tantos erros, estou aqui reconhecendo os meus erros e, ao mesmo tempo, reconhecendo a tua grandeza. Então, essa sinceridade é muito importante na verdadeira adoração. Eu devo mostrar para minhas crianças que elas devem se colocar diante de Deus com o coração sincero. Infelizmente, muitas pessoas vão diante de Deus com uma falsa religiosidade, se mostrando aquilo que não são. Então, quando eu vou adorar a Deus, a sinceridade é rasgar o meu coração, reconhecer as minhas limitações, as minhas fragilidades, os meus pecados, pedir a Deus o perdão desses pecados e adorar a Deus com o coração sincero. Então, a verdadeira adoração é caracterizada pela voluntariedade, pela sinceridade do coração do adorador. Outra característica importante, ela é caracterizada pelo entendimento. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1, Paulo fala que o culto a Deus, ele deve ser um culto racional. Infelizmente, muitas pessoas dentro do culto, e principalmente com as nossas crianças, estão prestando um culto a Deus sem raciocínio. Fazem porque alguém mandou, porque alguém instruiu, mas não compreendem o que estão fazendo. Então, a verdadeira adoração é quando eu entendo, eu compreendo que eu estou adorando a Deus, porque eu estou adorando a Deus, qual é a finalidade da minha adoração. Então, o culto verdadeiro a Deus, a adoração verdadeira a Deus, ela deve ser com entendimento. Muitas pessoas falam: pastor, como é que eu engajo a criança no culto? Como é que eu envolvo a criança no culto? Com estudo e ensino da palavra de Deus. Quando as suas crianças compreenderem a grandeza de Deus, o porquê adoram a Deus, a razão da sua adoração, quando eles tiverem esse entendimento, você vai ver que o culto infantil vai mudar, vai ser diferente, porque a verdadeira adoração é com entendimento. E outra coisa importante, a verdadeira adoração é com reverência. Infelizmente, muitas pessoas acham, um culto de criança tem de ser algo irreverente. Não, um culto de adoração, a verdadeira adoração deve ser reverente. Mas são crianças, como é que eu faço para manter a reverência do culto? Muitas vezes as crianças não se engajam na adoração, não se envolvem na adoração, porque não entendem o quanto aquilo é sério, o quanto aquilo é importante. Então, a reverência no culto. Pastor, como é que eu mantenho a reverência no culto? Tem as regras, os combinados. Faça combinado. Olha, no culto não se conversa, no culto não se anda, esse oceano necessário. No culto, se precisar ir ao banheiro, vai bem devagar para não atrapalhar a adoração do teu amiguinho. Então, essas regras de comportamento, de reverência, e mostrando sempre por quê? Porque estamos diante do Deus que tudo pode, que criou os céus e a terra. Então, o culto, a verdadeira adoração tem de ser reverente. Quais são, pastor, as características da verdadeira adoração? Voluntária, com sinceridade, com entendimento e reverência. Então, esses 4 pilares é muito importante para a verdadeira adoração. Outro ponto importante, ensine a criança a razão da adoração. Muitas crianças não entendem o porquê. Por que eu devo gastar o meu tempo, que eu poderia estar jogando videogame, brincando com adoração a Deus? Então, nós precisamos mostrar para as nossas crianças a razão da adoração a Deus. Primeira razão que você deve colocar no coração das tuas crianças e mostrar pelo estudo da palavra de Deus. É muito importante você, meu irmão, você, minha irmã, gastar tempo fazendo estudos da palavra de Deus com referências bíblicas, com pessoas que adoraram dessa maneira, para que a criança entenda. Então, primeira razão da adoração que eu devo colocar no coração da criança, porque tudo vem de Deus e pertence a Deus. Então, dizer para as crianças: olha, crianças, nós adoramos a Deus pela seguinte razão. Primeiro,
Tudo vem de Deus. Você precisa entender que desde a tua vida, a manutenção da tua vida, você está aqui até agora, é providência divina, é o cuidado de Deus para com você. Então nós precisamos entender que tudo vem de Deus. E o mais importante, tudo pertence a Deus. Nós devemos adorar a Deus porque Ele é o dono da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vida. Então mostrar a primeira razão para a criança, que tudo vem de Deus e pertence a Deus. Ela precisa entender isso para que ela tenha uma verdadeira adoração. Segunda razão para mostrar para a criança que deve adorar a Deus é o reconhecimento da dependência divina. Pastor, o que é reconhecer a dependência divina? É entender que tudo aquilo que temos é Deus cuidando de nós. Então mostre para a criança que o alimento que ela come é providência de Deus, que a roupa que ela veste é providência de Deus, que a família que ela tem é providência de Deus. Se ela pode se deitar na cama, é providência de Deus. Se ela tem uma casa para morar, é providência de Deus. Por quê, pastor? Porque nós precisamos ensinar, principalmente as crianças, que somos dependentes de Deus, que nós precisamos de Deus, que Deus é aquele que cuida de nós. Então mostre a segunda razão que eles são dependentes do Senhor. Terceira razão da adoração, reconhecimento da bondade de Deus. Uma coisa muito importante é o ensinamento da graça de Deus. A palavra graça quer dizer favor não merecido. Muitas vezes dentro da igreja, dentro da nossa doutrina, nós queremos mostrar, olha, você tem de ser bonzinho para que Deus te abençoe, você tem de ser bonzinho para que Deus faça isso ou aquilo. Eu preciso mostrar para minhas crianças que tudo que eu recebo de Deus não é mérito, é a bondade de Deus. Pastor, então por isso eu vou viver uma vida relaxada? Não, por causa dessa bondade eu vou procurar fazer as coisas certas, mas eu preciso entender e reconhecer que tudo é fruto da bondade de Deus. Então mostre para a criança que adoramos a Deus porque reconhecemos a sua bondade. E por fim, mostre para a criança que nós adoramos a Deus porque Deus nos ama e nós o amamos de coração. Então nós precisamos entender isso, que tem um Deus lá no céu que nos ama muito e espera a minha e a sua adoração. Então mostre para a criança que a verdadeira adoração é fruto desse amor que Deus tem por nós e que nós temos por esse Deus. Pastor, como é que eu faço, então, para levar o grupo de criança a qual estou à frente, a qual estou trabalhando, à verdadeira adoração? Como é que eu faço para levar essas crianças à verdadeira adoração? Primeira coisa importante é mostrar para as crianças que a verdadeira adoração tem um objetivo. Qual é o objetivo? Primeiro, vai conectar essa criança a Deus. Então, mostrar para a criança que a verdadeira adoração vai aproximá-la de Deus, vai se conectar com Deus. Então, é por isso que nós devemos trabalhar tanto esse tema, para que as nossas crianças estejam conectadas com Deus. Outra coisa importante, mostrar para a criança que quando ela presta a Deus uma verdadeira adoração, ela vai ter um propósito, uma razão para a sua vida. Então é importante isso entendermos que fomos criados, fomos chamados por Deus para adoração. O propósito da vida cristã é adorar a Deus, é louvar o nome do Senhor. Então quando eu mostro para a criança a verdadeira adoração, ela vai entender que existe um propósito de Deus na sua vida. E esse propósito é que ela adore a Deus de verdade. Outra coisa, a verdadeira adoração eu devo mostrar para a criança que ela vai fortalecer os valores da fé cristã. Ela vai colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Não tem como adorar a Deus sem praticar a sua palavra. Então, quando eu levo a criança à verdadeira adoração, eu vou mostrar para ela que isso vai fortalecer os valores cristãos na sua vida. E por fim,
Quando eu levo a criança à verdadeira adoração, eu desenvolvo nela o hábito de ser agradecida. Infelizmente, dentro das igrejas, as pessoas vão para o culto para pedir coisas para Deus, esperam receber algo de Deus, mas pouco se fala em agradecimento. Nós precisamos entender a lei do contentamento, compreender que Deus é bom, que aquilo que Ele tem feito por nós é algo maravilhoso e nós precisamos estar constantemente agradecendo a Deus. Pastor, como eu faço? Quais são as estratégias para levar o grupo de criança à verdadeira adoração? Algumas estratégias são importantes. Primeiro, ensine a palavra de Deus às crianças. Invista no discipulado infantil, no ensino da palavra de Deus às crianças. Infelizmente, dentro das igrejas, o ensino bíblico está sendo esquecido. Gaste tempo, tenha tempo com as tuas crianças para estudar a palavra de Deus. Não tem como levar as crianças a uma verdadeira adoração sem uma base sólida de conhecimento da palavra de Deus. Primeira estratégia para levar as crianças à verdadeira adoração: ensino bíblico de qualidade. Invista no ensino bíblico. Segunda estratégia importante: motive as tuas crianças à adoração. Então, tenha cultos de adoração a Deus com as suas crianças, promova momentos de devocional, aquele momento que não é o culto, mas um momento de oração, de estudo da palavra, junto com as suas crianças. Motive elas a ter uma adoração individual. Muitas pessoas acham que a adoração é só no templo. Mostre para a criança que ela pode adorar a Deus lá na casa dela, com a sua família, ou muitas vezes com seus irmãos, com seus amiguinhos. Motive a criança a adoração individual, adoração coletiva. Então isso é importante. Outra coisa, seja exemplo de adorador. Muitas vezes nós dizemos para as crianças que ela tem de adorar a Deus, mas quando estamos no culto, estamos distraídos muitas vezes com as nossas funções, combinando aquilo que precisa ser feito, e a criança olha, em vez de nós estarmos adorando, nós estamos completamente distraídos. Mostre com a tua vida o que é adoração. Diga para a criança: olha, adore a Deus como eu adoro, ame a Deus como eu amo. O que falta hoje no ministério infantil é exemplo. Nós precisamos ser exemplo de adoração para que as nossas crianças se tornem verdadeiros adoradores. Outra coisa importante: crie dentro do ministério infantil um ambiente de adoração. Mostre para as crianças que tudo que fazemos, que tudo que realizamos é para a glória de Deus. Então envolva ela no ministério infantil em um ambiente de adoração, e a tua criança vai se tornar um verdadeiro adorador. Outra coisa, inspirem a criança a adoração pela música. Muitas vezes nós achamos que a música infantil deve ser animada, mas nós precisamos mostrar também que a música no ministério infantil, o louvor, deve ter inspiração para adoração, deve ser engrandecendo a Deus. Então selecione as músicas que levam a criança à adoração, ensine as crianças a ouvir louvores de adoração a Deus, a cantar louvores de adoração a Deus. Use a música para inspirar as crianças a verdadeira adoração. Outra coisa importante: dê oportunidade das crianças exercer seus dons e talentos. Muitas vezes fazemos um culto infantil, colocamos a criança ali e todos os líderes, todos os voluntários fazem tudo e a criança fica ali apática, só assistindo. Deixa elas ter a oportunidade de dirigirem o culto, fazer o louvor do culto, participar de todo o desenvolvimento do culto. Essa oportunidade de desenvolver talentos é importante. E por fim, zele sempre pela ordem e a disciplina no momento da adoração. Então mostre para a criança que aquilo que está sendo feito é algo sério. Primeira coisa importante: começa no horário. Culto tem de começar no horário, adoração a Deus deve ser com ordem. Então começa no horário, termina no horário,
tenha reverência no momento da adoração, se comporte de maneira reverente diante de Deus. Tudo isso, essa ordem, essa disciplina vai fazer a criança entender que aquilo é muito sério e é para Deus. Então é muito importante trabalhar no ministério infantil a verdadeira adoração. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Estamos à disposição para sanar a tua dúvida. Se você está assistindo essa aula e quer fazer o curso do culto infantil envolvente, entre em contato conosco pelo WhatsApp 19 98235 2607 e vamos te ajudar. Se não se inscreveu, se inscreva aqui, ó, tá aparecendo o link, se inscreva nesse canal, deixa o teu comentário, diga para outros quanto esse curso abençoa a tua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.